Teve uma época que eu aceitava todos os convites, toda festa que me chamavam, todo evento que me chamavam, todo rolê que me chamavam, eu ia, mesmo estando cansado, mesmo sem querer ir. Mesmo quando eu ia, eu ficava vidrado no celular, checando coisas que nem eram da minha vida, curtindo uma foto de uma viagem que eu não fiz, curtindo um story de um lugar que eu não visitei. Eu tava fisicamente em um lugar e mentalmente em nenhum lugar. Isso tem nome e você já deve ter ouvido falar, que é o tal do FOMO. O tal do Fear of Missing Out. Só que o grande problema disso é que eu não entendia uma única coisa. Que o problema não vem de eu perder várias coisas, perder a chance de fazer alguma coisa, a chance de ir em determinado lugar. O problema, na verdade mesmo, é que eu não estava presente fazendo nenhuma dessas coisas de verdade. Como foi descrito cientificamente em 2013 por Andrew. Esse nome aqui, eu juro que eu tentei pronunciar, mas eu não consegui. Mas enfim, o Andrew da Universidade de Oxford definiu o FOMO como um sentimento generalizado de medo por achar que as experiências e a vida dos outros é mais interessante do que a sua própria vida. Trazendo para uma linguagem clara e objetiva, é basicamente o sentimento de achar que a vida dos outros é mais interessante, é mais legal, e você só tá vendo tudo de fora olhando pela janela. Mas aqui tá o que ninguém te conta. As redes sociais, elas não são um reflexo do FOMO, elas são o que fabrica o FOMO. Porque pensa, quando você tá lá mexendo nas redes sociais, você não tá vendo a vida real das pessoas. Pensa que aquilo que você tá vendo é literalmente a seleção dos melhores momentos da vida dela. E o problema é você comparar o seu dia a dia com literalmente os melhores momentos da vida de todo mundo. E tem mais, quanto mais você tenta usar as redes sociais para aliviar o seu FOMO, mais ainda ele cresce. Porque você vai lá e checa o que você tá perdendo. Você percebe que tá perdendo muita coisa. E aí você fica cada vez mais ansioso, quase como um loop. Quanto mais você vê as redes sociais, mais seu FOMO acontece, mais ansiedade você tem. E muitas vezes a solução que você usa acaba sendo a raiz de todo o problema. Deixa eu te mostrar mais ou menos o que acontece. Imagina que você está num restaurante que tem um menu simplesmente infinito. Quanto mais você folheia o cardápio, mais opções você tem. Por mais que você tenha escolhido uma opção e tá lá esperando a comida chegar, você tá lá folheando o cardápio. Mais opção vem, mais opção vem, mais opção vem. Aí o prato chega, quentinho, cheiroso, bem na sua frente. Só que você insiste em ficar preso a outras opções que você poderia achar que seriam melhor, mas às vezes nem são boas. O cardápio é literalmente seu feed e é literalmente o que constrói o seu FOMO. A sua vida tá bem na sua frente para você viver. Assim como o prato quente, cheirosa e vistosa bem na sua frente para você viver. Só que você prefere ficar preso achando que a vida dos outros é melhor, que você tá perdendo muitas coisas por não estar vivendo aquela vida. Barry Schwartz, esse eu acho que eu falei certo. Barry Schwartz, um psicólogo, demonstrou algo que é um pouco contraintuitivo, mas que reflete bastante com a ideia do menu. Ele fala que quanto mais opções, quanto mais possibilidades nós temos na nossa mente, menos felicidade nós temos. Não porque as opções são ruins, mas porque a grande quantidade de opções contamina o sentimento de prazer que você consegue sentir pela escolha que você escolheu. O que ele literalmente está dizendo é que quanto mais opções, menos felicidade na maioria das vezes. E aqui o que eu demorei muito tempo para entender. FOMO não é sobre festas que você não foi, não é sobre viagens que você não fez. O FOMO mostra só uma desconexão mais profunda, entre a vida que você quer viver e a vida que você está vivendo. É uma desconexão entre o que você busca no meio externo para satisfazer o que o meio interno precisa. Eu percebi isso numa das viagens que eu mais queria fazer. Eu organizei tudo, planejei tudo e eu queria muito ir. Só que a grande questão é que quando a viagem chegou, deu menos de 2 horas, eu já estava no canto checando o celular e ficando nele por um bom tempo. Não porque a viagem estava ruim, mas porque eu não estava conseguindo ser presente em lugar nenhum, nem nos lugares onde eu queria estar. E aí eu entendi que o problema não era onde eu estava ou o que eu fazia ou deixava de fazer. Era quem eu era. Brené Brown fala sobre pessoas que têm uma certa dificuldade em ficar em momentos de alegria, que quando estão em momentos de alegria, momentos felizes, já ficam esperando o próximo momento dar errado, porque a alegria é coisa demais para elas. Ou então que
em vez de aproveitar o momento de alegria, elas ficam em qualquer outro lugar, menos nesse exato momento. Isso não é só falta de gratidão, isso é um mecanismo de defesa que a gente transformou num hábito. E como qualquer bom hábito pode ser feito, também pode ser desfeito. E existe um antídoto para o FOMO, e ele tem nome. E é um nome bastante parecido, o JOMO, o Joy of Missing Out, ou a alegria de perder. É basicamente sentir paz no que você escolhe conscientemente, e se sentir totalmente satisfeito e sem sentir que falta alguma coisa, só estando aqui presente no atual momento. Os estoicos chamavam isso de amor fati, que é simplesmente cultivar o amor pelo que as coisas simplesmente são. Não deseja que as coisas aconteçam do jeito que você quer. Deseje que as coisas aconteçam do jeito que elas simplesmente são. E aí então você terá tranquilidade. Epicteto disse isso 2000 anos atrás de qualquer rede social existir. E ele já tinha descrito nessa frase o antídoto para o scroll infinito. Então, como sair do FOMO de verdade? Basicamente, na vida existem 3 tipos de experiências. As experiências que a gente tem que seguir, que elas são boas para nossa mente e para a gente, e que elas fazem sentido com quem a gente quer se tornar e aonde a gente quer chegar. O outro tipo de experiência são as experiências que a gente tem que abrir mão, que por mais que elas até sejam boas, elas talvez não façam tão bem para a gente ou tão bem para nossa mente, ou que, quem sabe, elas não façam tanto sentido com quem a gente quer se tornar ou aonde a gente quer chegar. E o terceiro tipo de experiência é o tipo de experiência que a gente tem que evitar a qualquer custo, porque elas não fazem bem pra gente, não fazem bem pra nossa mente e definitivamente não fazem sentido aonde a gente quer chegar e com quem a gente quer se tornar no futuro. Ter essa noção de que a vida é sobre experiências e saber quais a gente deve seguir, qual que a gente deve buscar, qual que a gente deve abrir mão e quais que a gente deve simplesmente excluir da nossa vida, a gente consegue eliminar o FOMO por completo e viver uma vida mais tranquila. Se você quer ir além e construir uma vida onde a presença é sim uma prática diária e não algo que você considera uma exceção, vem para Tranquile Mais, porque é isso que a gente constrói todos os dias. No meu Instagram eu documento todo esse processo em tempo real, não como alguém que já chegou lá e quer se passar de bonzão, passando todo o conhecimento que eu consegui para você. Eu quero passar esse processo como alguém que tá no caminho, que tá indo até esse destino que a gente quer tanto chegar, que é uma vida mais leve, mais feliz e mais calma. E por isso lá você vai encontrar os dias bons, os dias que o FOMO voltou e ficou descontrolado, e o que eu aprendi nesse processo todo. Se faz sentido pra você, vem junto comigo e com a Tranquile Mais. Porque a vida que você quer viver tá acontecendo exatamente agora, mas ela não tá acontecendo no feed do seu Instagram.